Já se imaginou tendo que enfrentar uma criatura que pode se assemelhar a qualquer coisa ou pessoa? E se esta criatura estivesse lhe perseguindo e usando seus piores medos para o assustar? Fiquem ligados nesta história assustadora. Mas lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois quem se inscreve nunca mais fica sozinho. E deixe seu comentário sobre o que você faria nessa situação. Vamos começar essa história de arrepiar. Tudo começou numa noite fria de inverno, quando decidi voltar para a cabana da minha família nas montanhas. Era um lugar que eu não visitava há anos, desde que meus pais morreram. Precisava de um tempo longe da cidade, do barulho, das pessoas. Lá, no meio do nada, eu teria paz, ou pelo menos, era isso que eu achava. Logo que cheguei, senti uma estranha inquietação. Não era o frio cortante que se infiltrava pelos vidros embaçados, mas algo mais profundo, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Fiquei me convencendo de que era só minha mente cansada e paranoica. A estrada tinha sido longa, e o isolamento mexia comigo. Mas então, naquela primeira noite, ouvi um som que não podia ser ignorado. Alguém ou algo estava andando lá fora, no meio da neve. O som era baixo, como se quem estivesse lá estivesse tentando ser furtivo. Eu olhei pela janela, mas a escuridão era total, apenas quebrada pelas sombras das árvores que o vento movia de forma inquietante. Eu sabia que não deveria sair. Não com temperaturas tão baixas e com o risco de me perder naquela floresta interminável. Mas a curiosidade é uma coisa traiçoeira. Peguei meu casaco, uma lanterna e, com o coração batendo no peito, saí. A neve rangia sob minhas botas, e o silêncio ao meu redor era opressor. A única coisa que eu podia ouvir, além do som dos meus próprios passos, era aquela sensação, aquela presença. E então, o som se repetiu. Passos. Mas desta vez, mais perto. Tentei iluminar a área ao redor, mas minha lanterna tremia tanto quanto minhas mãos. E foi quando vi. De início, parecia ser apenas um cervo, um animal comum naquela região. Mas tinha algo errado. Seus olhos. Eles eram humanos. Não sei como descrever, mas não eram olhos de animal. E quando ele deu o próximo passo, eu percebi. Ele não estava andando sobre 4 patas. Estava em pé. Como um homem. Congelado, assisti enquanto a criatura lentamente se transformava diante dos meus olhos. Sua pele se esticava e deformava, os ossos se quebravam e realinhavam com sons que fizeram meu estômago revirar. O que estava diante de mim não era um animal, nem humano. Era algo, entre os dois. Era um Skinwalker. A criatura me encarava, e por um instante, pensei que iria me atacar. Mas ao invés disso, ela sorriu. Um sorriso largo, doentio, que parecia rasgar sua pele. E então, falou. Ela usou a voz da minha mãe. Por que você nos abandonou aqui? Disse. Mas minha mãe estava morta há 5 anos. Minhas pernas cederam, e eu caí na neve, sem forças. Quando olhei de novo, a criatura já tinha desaparecido na escuridão da floresta. O eco das suas palavras ainda assombrava minha mente. Eu estava sendo caçado. E agora, não havia mais dúvidas. O Skinwalker sabia quem eu era, conhecia meus medos mais profundos, e estava brincando comigo. Corri de volta para a cabana, o desespero me consumindo. Tranquei todas as portas, apaguei as luzes e me escondi no quarto, segurando a velha espingarda que meu pai deixará ali. Mas como lutar contra algo que pode ser qualquer coisa? Que pode assumir o rosto de qualquer pessoa que eu já conheci? Durante a madrugada, ouvi novamente os passos. Não fora da casa, mas dentro dela. Bem no corredor. As portas rangiam levemente, como se algo estivesse se movendo de um cômodo para outro, explorando, esperando. Meus dedos tremeram em torno do gatilho. E então ouvi. Filho, você está bem? É a mamãe. A voz vinha da porta. A mesma voz que ouvi incontáveis vezes quando era criança. Mas eu sabia. Eu sabia que não era ela. O Skinwalker estava imitando, testando os limites da minha sanidade. As horas passaram lentamente, como se o tempo estivesse dilatado por uma força invisível.
Cada segundo pesava em minha mente como uma eternidade, enquanto o pavor me prendia no chão. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo som ocasional da madeira estalando ao redor, o vento assobiando nas frestas da cabana, e o mais terrível de todos, aquele farfalhar suave no corredor, como se algo deslizasse sorrateiro, apenas aguardando o momento certo para se revelar. Eu estava sentado no canto do quarto, a espingarda apertada contra o peito, o suor frio descendo pela minha nuca, ainda que a noite fosse gélida. A cada mínimo ruído, meus olhos saltavam em direção à porta, esperando vê-la se abrir. Mas ela nunca se abriu. E talvez fosse isso mais aterrorizante, o desconhecido, o que se escondia além da madeira, o que me aguardava do outro lado. Eu sabia que ele estava ali. Sentia sua presença, observando, julgando, alimentando-se do meu medo. Minha mente começou a pregar peças em mim. Em certos momentos, juro que ouvia o som de risadas abafadas, quase como se viessem do fundo da terra. Em outros, era o som de vozes familiares, a voz da minha mãe, do meu pai, e até a minha própria, como ecos distorcidos que se enroscavam ao redor da casa. Eu sabia que eram truques. O Skin Walker estava brincando comigo, testando minhas fraquezas, esperando que eu desse o primeiro passo, que cometesse o erro de abrir a porta. Quando a primeira luz da manhã começou a riscar o horizonte, uma fina camada de névoa cobriu a montanha. O nascer do sol, que deveria ser um alívio, só trouxe uma leve claridade cinzenta, e com ela, a certeza de que aquilo não tinha acabado. O medo não tinha ido embora, ele só estava mais fundo agora, escondido, latente. A sensação de estar sendo caçado permaneceu grudada em mim, como uma sombra que nunca se desprende. Com o corpo exausto e a mente em frangalhos, fiz o que qualquer pessoa desesperada faria, decidi fugir. Não pensei duas vezes. Juntei minhas coisas com mãos trêmulas, empacotei o básico e, sem sequer olhar para trás, deixei a cabana. Cada passo que eu dava fora daquela casa parecia mais leve, mas a tensão não me abandonava. Dentro de mim, havia uma voz dizendo que não adiantava correr. Ele sabia onde eu estava. Saberia onde eu iria. Não importa o quanto eu fugisse, ele estaria sempre por perto, esperando o momento certo para aparecer de novo. Entrei no carro e acelerei estrada abaixo, a neve voando em pequenos redemoinhos ao redor dos pneus. Eu olhava para os lados, esperando ver sua figura disforme entre as árvores, ou suas pegadas marcando a neve fresca atrás de mim. Mas nada. A estrada parecia interminável, e embora eu estivesse indo mais rápido que podia, não sentia que estava me afastando. Era como se a cabana, e aquela entidade, estivessem sempre logo atrás de mim, à espreita. O que vi naquela noite me assombra até hoje. Não foi apenas a visão da criatura, mas o que ela representava. O Skin Walker não era só um predador que assumia formas. Ele era um espelho, uma coisa horrível que refletia nossos medos, nossas fraquezas e as pessoas que amávamos. Ele sabia como penetrar nossa mente, como nos quebrar antes mesmo de atacar. Agora, de volta à segurança aparente da civilização, tento retomar minha vida, mas nada é como antes. As luzes da cidade, o barulho das pessoas, o movimento constante, tudo isso deveria me dar conforto. Mas, ao invés disso, sinto um vazio, um silêncio que só eu posso ouvir, um eco distante daquela noite na montanha. Quando o vento sopra forte ou quando escuto um farfalhar na janela, meu corpo inteiro se enrijece. Cada sombra parece estar viva, cada passo atrás de mim é uma ameaça invisível. Eu sei que ele ainda está por aí. Ele sempre estará por aí. E a qualquer momento, quando menos eu esperar, ele vai aparecer de novo. Talvez assuma o rosto de alguém que eu conheço. Talvez venha à noite, invadindo meus sonhos até que eu não possa mais diferenciar realidade de pesadelo. E quando isso acontecer, ele não vai me dar outra chance de fugir. Eu posso sentir. Tudo o que resta agora é esperar e temer. Porque a pior parte de ser caçado por algo tão monstruoso não é o ataque. É o tempo que ele passa te observando, te conhecendo e esperando a hora perfeita para terminar o que começou. Se essa história mexeu com você, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. O que você acha que aconteceria se eu voltasse para a cabana? Você enfrentaria a criatura?